Pessoal, vamos dando continuidade aqui na fabricação do nosso tubos de exaustão aqui do nosso caminhão Peterbilt. E agora a gente vai soldar aqui o pré-suporte que vai preso no chassi. O Peterbilt verdadeiro, isso aqui é um pouco diferente, ele dá um 45 graus vindo mais por trás. Então, o que a gente faz é o que? Só o modelo é só para a gente ter uma visualização. Então a gente vai aqui, vou ligar o maçarico, a gente vai dar mais uma soldada. Hoje eu vou usar a Foscopper, vamos ver se a Foscopper vai bem. Eu vou passar a passa. Para fazer a limpeza. Vou dar primeiro um pouco da prata só para dar uma melhorada no rendimento. Vamos passar a Foscopper. Aqui agora o mesmo contrafluxo, mas vou pegar mais essa aqui agora. Sempre bom, viu, pessoal, colocar bastante fluxo. Como eu já avisei, o fluxo ajuda a tirar a oxidação. Você pode até ver que pela cor que vai variando, só que aqui tá mais vermelho porque está aquecido. Passar um pouquinho de prata. Vou comprar um pouquinho mais dura, mas ela dá mais resistência. Como a prata é muito cara, a gente acaba usando a Foscopper para que ela é mais barata. Dá uma aquecida boa aqui. A de lá já está soldada. Aqui é só pegar um pouquinho. Aí foi. Isso tudo aqui é manha, gente. Você pegando uma manha, vocês vão bem. E lembrando sempre que toma cuidado, hein? Isso aqui está em torno de uns 800 graus por aí. Aqui já foi essas duas peças. Bora esperar esfriar. E por enquanto é só até o próximo vídeo. Então, pessoal, estamos aqui fazendo a outra parte do tubo, né? Lógico, o tubo maiorzão, que vai ser o próprio escapamento. E a gente vai soldar essa parte agora. Isso aqui vai demorar um pouquinho mais porque a área é grande. Vou usar o mesmo método, vou esquentar aqui. Está bem encaixado. Estou soldando latão com cobre, não tem problema nenhum, podia ser aço com cobre, aço inox com cobre. Não dá para soldar alumínio tem que ser a vareta certa. Vê que o fluxo já derreteu, bom sinal. Frio ainda, toda a prata.
muita área, dissipa o calor, então demora um pouco mais. Eu vou pegar de outro jeito aqui para derreter. E a solda, pessoal, sempre vai para o lado que está mais quente, então ele vai ter que usar uma artimanha aqui que é dar uma girada nesse tubo. Às vezes fez uma bolinha, isso não é bom sinal. Está derretendo, mas não está preenchendo, porque ainda está frio ainda. Faz bolinha, é um mau sinal. Uma girada aqui, ver se eu colocar um pouco aqui de pé. Você vê o calor aí na minha mão e aqui no todo. Não tá pegando, gente. De toda maneira, toda, como eu disse, sempre vai um pouco estar mais quente. No caso aqui é minha mão. Vou pegar só um alicate. Deixar de feno é melhor. E não queima minha mão. Aí. Cobriu bem, viu? Fiz umas bolinhas, mas bolinha com aqui com a drema eu tiro tudo. Um pouquinho só. Dá mais uma passada aqui de foscópio. Uma de pasta. A solda pra cá. A jarra de fenda velha sempre quebra um galho. Alguma coisa ela serve. Nem que seja para segurar o vidro do teu carro. Aqui no caso também serve para ajudar a soldar. Tá aí. Pelo que eu vejo ficou bem soldado. Então, por enquanto é só. No próximo vídeo a gente já mostra ele mais completo. Até já. Pessoal, tá aí. Eu ainda não emendei para formar o L, vou estar encostado só para vocês terem uma referência. Tá aí, tá soldado, o tubo ainda tá quente, então por isso que eu só encostei só para vocês terem uma noção de como vai ficar. Aqui vai ficar a parte que tem aquela grelha de refrigeração do tubo. Ainda preciso acertar isso aqui, preciso fazer as buchas que eu ainda não fiz. Eu fiz o furo da bucha, preciso cortar elas ainda, mas isso aí vai ser um vídeo futuro. E tá aqui a outra parte. Aqui tá a outra parte junto com as grelhinhas. Aqui que é ferro, tá esfriando em cima da bancada, porque senão entorra a bancada. Então tá aí, você vê que o cobre vai mudando de cor, mas isso aqui não importa, isso aqui vai tomar um banho de ácido, tá chovendo também, aproveita, tomar banho de chuva e ter um banho de ácido. Isso aqui normalmente na cromação, se eu não me engano, é ácido sulfúrico, eles dão um banho, ele vai ficar na cor do cobre de novo, vai ficar brilhando. E aí eles dão um banho de cobre por cima do cobre, por incrível que pareça. Se você quiser, você pode deixar só no cobre, só para ficar mais bonito, dar um efeito. E depois você pode
cromar. Aí você croma, fica brilhando, o pessoal dá um polimento, fica um brilho supimpa, né? Então é isso, pessoal, mais um vídeo aí concluído, mais uma parte feita, devagarzinho a gente tá fazendo, tá saindo, então mostrando aí pra vocês, ok? Então até a próxima aí, até mais.